Não vejo ninguém falar a respeito do pai do Michael Jackson. Você vai ver muito vídeo aí falando a respeito do Michael Jackson agora com esse filme, né? Vai trazer de volta à tona aí esse astro do pop. Mas o que eu não vejo ninguém falar é a respeito do pai do Michael Jackson. E talvez não é aquilo que você imagina, que já falaram, que é a respeito de como ele era um carrasco narcisista, maltratava os filhos e acabou até gerando traumas ali para o próprio Michael. Principalmente em relação à aparência dele, que ele de fato falava, né, da aparência dele, que ele era feio, que o nariz dele era ridículo, e isso virou um trauma, que ele fez um monte de cirurgia até o ponto de ficar sem nariz, né? Realmente isso trouxe muitas sequelas emocionais ali para o Michael. Só que o que eu quero trazer aqui é um ponto que poucas pessoas falam sobre, que é a maneira como que o pai do Michael Jackson, né, pai de 9 filhos, encontrou de educar os filhos em um ambiente que era dominado por crimes, drogas, bandidos. Então, assim, apesar dos métodos não terem sido os melhores, mas ainda assim ele encontrou um meio de afastar os filhos do mundo do crime, ainda mais sendo negros na época. Imagina isso ali há mais de 50 anos atrás, como deveria ser. É claro que isso não justifica a maneira como ele conduziu tudo isso, mas os próprios filhos depois reconhecem que a criação do pai deles foi essencial até no próprio sucesso que eles tiveram, e do próprio Michael. E muita gente pega ódio, né, e odeia o pai dele, só que é interessante que o próprio Michael pede para liberar o perdão do pai dele, que ele mesmo liberou o perdão e ele mesmo dizia que amava o pai dele e que era a maneira como que o pai dele havia encontrado de demonstrar o amor aos filhos. Porque ele não teve essa criação e a única coisa que ele queria era afastar os filhos do mundo do crime. Ele queria um outro futuro para os filhos. E depois o próprio pai deles acaba tentando mudar um pouco a maneira como ele tratava ali os filhos, porque realmente ele era um carrasco mesmo, ele era bruto, ele não deixava nem os filhos chamar ele de pai, tinha que chamar ele pelo nome. E qualquer erro ele já batia nos filhos. Só que o ponto que eu quero trazer de reflexão é o que a gente vê acontecendo hoje, né? Porque apesar de tudo isso, olha que interessante, apesar de tudo isso, do pai dele ter sido ali, pode ser narcisista, carrasco, enfim, um monstro, mas ainda assim o Michael escolheu o quê? Ser uma boa pessoa. Ele escolheu o que fazer com isso. Ele não usou isso como desculpa para ser uma pessoa ruim e maltratar os outros. O que a gente vê muito acontecer nos dias de hoje. Muita gente colocando culpa nos pais, que minha mãe é narcisista, que meu pai é ausente, que meu pai me bateu, que meu pai me maltratava, me xingava, enfim. E aí a pessoa usa isso como justificativa para se tornar uma pessoa ruim também. Ou para não querer melhorar, porque ela é do jeito que é, porque meus pais eram assim e me tratou dessa forma, então eu fiquei traumatizado e por isso que minha vida não dá certo. Só que isso é uma escolha. Não é sobre o que aconteceu com você, é sobre o que você faz com o que aconteceu com você. Traumas todos nós temos, mas você sempre tem uma escolha do que fazer com isso, porque você pode passar pela mesma situação que outra pessoa, mas o seu destino é você que escolhe o que você vai fazer com isso. Então a reflexão que eu quero trazer é sobre não querer ficar terceirizando a culpa para o que fizeram pra gente e se tornar uma pessoa que machuca também. Porque ao invés de você querer melhorar e fazer diferente, se tornar uma pessoa melhor e buscar se desenvolver mesmo tendo passar por dificuldades, não, você vê muita gente usando isso como justificativa. Então, estou aproveitando esse tema do Michael, que está em alta, para trazer essa reflexão. E agora eu vou até ler aqui um trecho do próprio Michael dizendo sobre isso, sobre liberar o perdão aos pais. Olha só, que o próprio Michael dizia: a todos vocês esta noite que se sentem decepcionados com seus pais, eu peço que abandonem essa decepção. A todos vocês esta noite que se sentem enganados por seus pais, eu peço que não se enganem ainda mais. E a todos vocês que desejam afastar seus pais, eu peço que em vez disso estendam suas mãos a eles. Estou pedindo a vocês, estou pedindo a mim mesmo, que demos aos nossos pais o presente do amor incondicional, para que eles também possam aprender a amar conosco, seus filhos, para que o amor finalmente seja restaurado a um mundo desolado e solitário. Veja só então que mesmo o Michael tendo sido tratado do jeito que foi pelo próprio pai, ainda assim ele o amava e liberou o perdão. Por isso que eu falo que o Michael realmente era um ser especial, é um ser
que já veio desperto, ele já veio com a consciência crística do amor incondicional, ele já vivia em Cristo. Então é isso que a gente tem que tirar como aprendizado, porque passam muitas pessoas, muitas referências para nos trazer essa mensagem. De tempos em tempos surge alguém para trazer essa mensagem que às vezes a gente esquece, né? Que é do amor incondicional e de liberar o perdão, porque o perdão não é esquecer de tudo que foi feito, mas sim não continuar mais sofrendo por tudo que lhe aconteceu e poder realmente construir a sua vida baseado no que você realmente merece.